Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos fazer uma estimativa, um cálculo de ordem de grandeza do número de células do corpo humano. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma modelagem, digamos assim, bastante rudimentar. Então, digamos que eu tenho aqui a minha cabeça, eu vou aproximar aqui a cabeça de uma pessoa como uma esfera. O tronco, junto com os membros superiores, os dois braços, eu vou representá-lo modelar ele como um paralelepípedo, e as duas pernas como sendo dois cilindros, tá? Então a esfera tem um raio R. Para você medir o raio da esfera, basta pegar um fio de barbante e passar na altura da sobrancelha, passando o fio um pouco acima da orelha, de uma extremidade à outra, e você vai ter essa linha desenhada que é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Se você mede isso com um barbante, aí abre o barbante, vai ficar uma linha, você mede com uma fita métrica ou com uma régua. Com esse comprimento, você divide ele por 2π e você vai ter o raio da tua cabeça, considerando ela como uma esfera perfeita. O volume da esfera é dado por 4 terços de πr ao cubo. Esse π vai ser 3,14, o raio é o raio que você mediu por esse método de calcular a circunferência na altura ali da orelha. Tá? Aqui o tronco, você pode... É o paralelepípedo, então ele vai ter uma largura, uma espessura e uma altura. Então você pode tirar essas medidas aproximadas de um corpo. Eu chamei de medidas A, B e C. O volume do paralelepípedo é dado por esse produto. O raio da minha esfera que eu medi é 0,1 metros. As medidas A, B e C para uma pessoa eu medi 30 centímetros, essa largura, 15 centímetros essa espessura e 60 centímetros essa altura. Tá? O volume das duas pernas, dos cilindros, o cilindro tem um raio R aqui na base e uma altura H. Então vai ser o volume é πr² vezes a altura, O raio, o raio aproximado aqui de fora a fora de uma perna, eu tirei aí em torno de 7 centímetros, tá? 7 centímetros e a altura das pernas em torno aí de 80 centímetros. Peguei todos esses valores em metros, converti para metros aqui, e aí eu calculo o volume usando essas expressões, essas fórmulas, tá? Então o volume da cabeça, que é o que eu considerei como sendo uma esfera, substitui aqui π e o valor de R, faz a multiplicação, obtém um valor aproximado de 4,2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Se pegar todos esses dados A, B e C e multiplicar aqui, vou calcular o volume do paralelepípedo, ou seja, o volume do tronco do corpo, mais os membros superiores. Dá em torno de 2,7 10 a menos 2 metro cúbico. E se você pegar esses dados e substituir aqui, você vai calcular o volume de uma perna só. Tá? Como são duas, eu vou pegar duas vezes o volume. Estou considerando os dois cilindros como sendo idênticos. E aí eu faço a multiplicação e encontro 2,46 10 a menos 2 metro cúbico. Para calcular o volume total do corpo, é o volume da esfera, da cabeça, do tronco e dos membros inferiores. Então eu vou somar esse volume, esse e esse aqui. Quando você soma o volume, nestas três partes, você encontra um valor aproximado de 5 vezes 10 a menos 2 metro cúbico. Tá? Se você quiser estimar um valor interessante aí, por exemplo, se você perguntar qual é a altura dessa pessoa que eu estou fazendo a análise, Então, para eu saber a altura, eu vou ter que pegar esse raio mais esse, duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro dessa esfera, mais C, que é essa altura, mais H. Então, se você fazer essa soma, você vai ter a estatura dessa pessoa, 2R é o raio da esfera, C é a altura do paralelepípedo e H é a altura das pernas. Se você fizer essa soma com esses valores aqui de R, de C e de H, você vai encontrar um valor aproximadamente de 1,60 m. Então, essa pessoa que eu estou considerando aqui na análise dessa ordem de grandeza, do número de células que estão presentes no corpo dela,
é uma pessoa com uma estatura em torno de 1,60 m. Bem, se eu quiser saber, por exemplo, a massa dela, né? Então a massa a gente sabe que é a densidade vezes o volume. A densidade, como o corpo é formado basicamente por água, mas não é uma água pura, né? Se fosse pura, era 1 grama por centímetro cúbico, né? Mas como essa água tem sais e etc., uma série de substâncias, né? Compondo essa água, então a densidade é em torno de 1,25 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então vou multiplicar esse valor da densidade da água, né, pelo volume total do corpo, tá? Quando você faz isso, você encontra uma massa em quilogramas em torno de 70 quilos. Então essa pessoa tem 1,60 m em torno de 70 quilos de massa, tá? Bem, e aí, com toda essa análise, né, podemos agora estimar, por exemplo, o número de células do corpo. Então, a gente sabe, eu vou considerar a célula, tá? Isso é uma consideração, vou considerar uma célula como sendo uma esfera, tá? E ela tem um diâmetro. Bem, o diâmetro médio, perdão, o diâmetro médio de uma célula, né, é em torno de 5 micrômetros, tá? Ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 metros. O volume da esfera, da célula, já que ela, eu vou considerá-la como sendo uma esfera, é 4/3 de π. Esse raio aqui, né? Lembrando que o diâmetro, esse diâmetro aqui é o dobro do raio. Então, o raio ao cubo. Esse raio ao cubo é a metade do diâmetro. Quando você substitui aqui, né, faz a simplificação e encontra π sobre 6d ao cubo. E aí, quando você substitui o valor de d, que é 5 micrômetros aqui, π 3,14 dividido por 6, você encontra um valor, né, de volume da célula, considerando ela como sendo uma esfera, de 65 vezes 10 a menos 18 metro cúbico. Então, eu tenho aqui a unidade de volume da célula em metro cúbico e o volume total do corpo em metro cúbico. É fundamental que eles tenham a mesma unidade, porque na hora de fazer a divisão, você cancela a divisão deles, vai dar sempre 1, tá? Se você dividir grandezas com unidades distintas, você vai errar aí, você vai errar por ordem de grandeza aí o teu resultado. Então, o número de células do corpo, né, já que eu estou trabalhando com volume, então é sempre o volume maior pelo menor. O volume maior é o do corpo, que é esse aqui, né, dividido pelo volume menor, que é o volume da célula. E você faz essa divisão tranquilamente, né? Quando você faz essa divisão, você encontra um valor de 77,10 a 13ª células que estão presentes neste corpo considerado aqui. Bem, quando você faz análise de ordem de grandeza, dificilmente você vai olhar para esse número, né, que está aqui na frente da potência. O mais relevante na hora de fazer análise é a ordem de grandeza, porque esse número aqui ele vai mudar conforme a estatura da pessoa, a massa e etc. Então, se você pegar uma quantidade razoável de pessoas, né, e fazer esse tipo de cálculo, você vai perceber que esse fator que aparece aqui na frente, em geral, para a maioria das pessoas, você vai encontrar um valor variável. Mas a ordem de grandeza, né, ela vai ser preservada. Esse número, essa potência de 10 aqui, ela vai ser preservada para a maioria das situações. Então, quando você faz uma estimativa de ordem de grandeza de um dado problema, o que é mais relevante na hora da análise do resultado não é esse número, mas sim a potência de 10 que você encontra, a ordem de grandeza. Bem, no livro, num texto, né, passado para a turma, lá você tem uma média de células do corpo humano, que é em torno de 10 trilhões de células, tá? Esse valor aí é 10 vezes 10 a 12ª potência, ou seja, é um valor de 1 vezes 10 a 13ª, ou seja, o valor que eu encontrei está condizente com a ordem de grandeza presente em algumas literaturas, né, disponíveis na rede. Então, esse resultado aqui concorda muito bem com o resultado conhecido, né, para um valor médio de número de células presentes no nosso corpo, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!